Exatamente nesta terça-feira, dia 11, o presidente Bolsonaro virá aqui para o Rio Grande do Sul. Ele primeiro vai a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e depois pega o avião e vem aqui para Pelotas, metade sul do Rio Grande do Sul. Pelotas é uma das maiores cidades do estado. É uma das 5 maiores cidades do estado. Tem 350 mil habitantes. E, de uma certa forma, Pelotas é uma região, comanda uma região muito grande aqui na metade sul, onde o Bolsonaro não foi bem nas eleições. E certamente por isso é que ele está fazendo essa visita aí para arrebanhar mais votos para segundo turno, né? Ele vai a Pelotas e, a convite da FenaDoce, que é a Feira Nacional do Doce. Pelotas é muito conhecido pelos seus doces, muito conhecidos, né? O Lula dizia que Pelotas é conhecida por outras circunstâncias, mas, enfim, Pelotas é muito conhecida mesmo pelos seus doces. Tem essa FenaDoce, que vale a pena visitar. De carro, dá para fazer entre Porto Alegre e Pelotas em 3 horas e meia. Eu que sou mau motorista, posso levar até 5 horas. Bom, o Bolsonaro chega na terça-feira e vai lá na FenaDoce, visitar a FenaDoce, e vai fazer um comércio lá também. Vai falar na FenaDoce, de tarde, né? Bom, eu estou me referindo a essa visita especialmente porque provavelmente essa será a última visita do presidente ao Rio Grande do Sul nesse segundo turno, né? E o que me chama muita atenção é que o lulopetismo e seus aliados, eles estão com um apoio, inclusive, velado da prefeitura, né? A prefeita de Pelotas é Paula Mascarenhas, que se reelegeu, é tucana, unha e carne do ex-governador Eduardo Leite, que, aliás, venceu essas eleições. Ele também já foi prefeito de Pelotas. Pois bem, esse pessoal todo está, que eu chamo de o eixo do mal, está se reunindo ali em Pelotas para promover uma manifestação pública contra o Bolsonaro. Em princípio, eles não pretendem ir lá para a FenaDoce, mas eles vão, no mesmo horário, tentar uma manifestação, realizar, né, uma manifestação na zona mais central de Pelotas, né? Essa organização toda está correndo por conta e risco da Universidade Federal de Pelotas, né? O Bolsonaro nomeou a reitora, que é Isabel Andrade, lá de Pelotas. Ele não tinha o que fazer, porque a lista tríplice apresentava 3 nomes, era um mais radical de esquerda do que o outro, e sobrou a Isabel Andrade ali, que também é bem radical de esquerda, mas é menos do que os outros 2, né? E ela era também uma indicação do ex-reitor Pedro Alau, né? O Pedro Alau é o pai do lockdown aqui, das piores medidas de força que foram implementadas pelo governador Eduardo Leite, que implementou lockdowns seguidos aqui, mandou fechar empresas, mandou fechar escolas, mandou fechar as pessoas ficarem em casa, listou até produtos que podiam ou não podiam ser vendidos aqui, porque ele costumava dizer, como outros renegados governadores do Brasil, que a economia vem depois. Primeiro vamos tratar da saúde, depois vem a economia. Essa tese toda foi desenvolvida pelo ex-reitor da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, ali, o Pedro Alau, né? E a reitora, essa Isabela Andrade, é cria dele, né? E o que ela fez? Ela, agora, nesse final de semana, eu publiquei, inclusive, o facsímile da decisão dela, como reitora da Universidade Federal de Pelotas, disfarçadamente, entre aspas, né? Eles são muito inteligentes, entre aspas, estabeleceu uma aula pública dos alunos da Universidade Federal de Pelotas em plena cidade, lá de Pelotas, né? E num horário que vem a coincidir exatamente com a manifestação prevista pelas entidades sindicais, né? Eu publiquei essa decisão no meu blog, polibraga.com.br, mas publiquei também um áudio com uma convocatória que aparentemente é feita pelo ex-reitor Pedro Alau
para que os sindicatos, as entidades lá de Pelotas, concentrem o máximo possível de ativistas no centro da cidade para se contrapor a essa manifestação prevista para o auditório da Fena Doce, lá em Pelotas, né? O que fica claro aí, claro, evidente, mais uma vez, é que os estudantes da Universidade Federal de Pelotas, como aliás os estudantes de quase todas as universidades públicas brasileiras, estão sendo utilizados mais uma vez como massa de manobra dos partidos políticos e de líderes políticos de esquerda aí para confrontar o chamado campo democrático, cujo líder é, sem dúvida nenhuma, o presidente Bolsonaro nesse momento aí. Massa de manobra constituída, os alunos, por muitos estudantes que já tiveram a cabeça feita pelos seus professores, e outros que são ingênuos, eu diria assim, pessoas que vão com os outros, né? Assim, para definir em dois grandes grupos. Lá em Pelotas, como eu já disse, 350 mil habitantes, são 228 mil eleitores. É um dos 5 maiores colégios eleitorais aqui do Rio Grande do Sul. O Lula lá conseguiu 51,8% dos votos e o Bolsonaro 36,4% dos votos. Então o que ele busca aí é exatamente ampliar essa faixa do eleitorado aí, mas tem esse movimento já organizado ali para o município de Pelotas, né? Eu recebo informações de que já na segunda-feira serão, se é que já não foram, protocoladas representações junto ao Ministério Público Eleitoral para que impeça a Universidade Federal de Pelotas de realizar essa abusiva aula pública em pleno centro da cidade, né? Porque evidentemente que um setor público importante, pago com o dinheiro do contribuinte, a Universidade Federal de Pelotas, em vez de ficar dando aula dentro das suas classes, convoca uma evidente manifestação de caráter eleitoral ali para o centro da cidade. Eu espero que, em tempo ainda, a Justiça Eleitoral impeça esse abuso de dinheiro público, né? Isso está tudo ocorrendo no momento em que outras universidades também promovem manifestações, também usando e abusando dos recursos públicos que os contribuintes estão alocando nelas para que elas ministrem ensinamentos para os brasileiros e brasileiras que daqui a pouco vão para o mercado de trabalho aí, né? Eu me refiro também que aconteceu nesse final de semana, também estou publicando um áudio de denúncia no meu blog, polibibraga.com.br, em relação a outra universidade poderosa aqui do Rio Grande do Sul, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Vocês vão ver, se forem no meu blog ali, polibibraga.com.br, vocês vão ver alunos ali desfilando dentro do campus da Universidade Federal de Santa Maria, livremente, usando e abusando, portanto, de espaço público, né? Ninguém pode, nem o Bolsonaro não pode fazer isso em espaço público, né? Pagam com dinheiro público, mas eles estão fazendo lá, os lulopetistas, né? O áudio mostra, inclusive, os líderes desse movimento aí no final de semana, dizendo o seguinte: nós estamos contra o Bolsonaro. Primeiro eles começam a gritar aquelas consignas, né? Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu, né? Assim mesmo, está ali gravado, vocês podem olhar a gravação e ouvir, né? E no final um dos líderes dele diz o seguinte: olha, eu nem vou dizer aqui tipos de manifestações nós vamos fazer a partir de agora, deixando claro que vão usar da violência e vão fazer essas determinações aí através de outros canais que não sejam os canais sociais. Bom, eu estou contando tudo isso aí para vocês porque eu acho que muitos de vocês já sabem, né, há muito tempo, que as universidades públicas brasileiras estão aparelhadas, né? Elas estão a serviço das esquerdas brasileiras, dos renegados, do eixo do mal, né? Isso inclui a maioria dos professores das universidades públicas brasileiras, inclui a maioria dos servidores das universidades públicas brasileiras e a maioria, ou silenciosa ou não, dos alunos também das universidades públicas brasileiras, né? Se alguém tiver dúvida sobre isso, é muito simples. Isso que eu estou dizendo tem provas materiais. Alguém poderia me perguntar, mas como? Tem um recenseamento? Não. É através das entidades representativas dessas categorias. Os sindicatos dos professores universitários, os sindicatos dos servidores
das universidades públicas federais e estaduais e as entidades representativas dos estudantes universitários, a começar pela UNE, aí, que já há quase 50 anos é dominada pelo PCdoB, né, que não consegue nem eleger deputado, mas consegue aparelhar e dominar essas entidades aí de representação, né? Então, meus caros, eu acho que isso tudo torna mais urgente ainda tratar de impedir que o candidato, o ex-presidiário Lula da Silva, seja reeleito, né? Porque ele representa toda essa gente aí, né? E tratar de nós, evidentemente, trabalharmos agora mais nessa reta final aí pela eleição daquele líder que corresponde aos anseios da sociedade democrática brasileira, né? Que quer não apenas preservar as liberdades públicas e individuais, mas quer, inclusive, que este país se transforme na grande potência que nós sabemos que é a sua grande vocação, né? E isso já está a caminho, essas coisas estão a caminho. Falta completar essa obra, né? Que sem isso, dificilmente esse trabalho de asepsia e de oxigenação das universidades poderá ser levado adiante. Dificilmente, né? Isso começou, mas é um trabalho hercúleo, né, que o governo Bolsonaro não tem conseguido completar, nem sequer levar muito adiante. O máximo que tem conseguido é nomear alguns reitores da sua confiança, entre aspas, né, porque vocês vejam esse caso aí da reitora Isabela Andrade, do reitor Schuch, lá da Universidade de Santa Maria, vocês estão vendo aí que ele não consegue, ele só consegue nomear o reitor, e olhe lá, nem sempre é um reitor alinhado com as consignas do governo, né, que são essas aí que eu acabei de fazer, e pouco conseguiu fazer, né. Na cultura ele conseguiu mexer mais, né, porque foi só o corte da Lei Rouanet ali já acabou com quase todo o festerê que tinha aí nessa área cultural aí, né, que era usada e abusada pelos renegados sociais brasileiros e seus aliados da esquerda nessa área cultural. Mas na área educacional, mas principalmente das universidades públicas federais, nesse campo aí tem conseguido fazer muito, muito pouco. Mas eu tenho a convicção de que essa obra poderá ser completada agora a partir do próximo governo aí, né? Isso pode começar de imediato, inclusive, pela cobrança de anuidades nas universidades públicas aí. É um bom começo, né? E principalmente com professores, servidores e alunos que se profissionalizaram na defesa da ideologia esquerdopata, né? É uma obra que precisa ser concluída, né? A universidade precisa ser livre e realmente uma academia, né? De verdade. Mas isso só pode ser conseguido com aprofundamento de novas ações por parte do governo. Tá bem? Ou seja, quem viver, verá. É isso aí, meus amigos. Uma boa tarde neste domingo aí.